Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E o episódio de hoje é sobre rivalidade feminina. Se você não me conhece, o meu nome é Jéssica Oliveira, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. Hoje, eu sou vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira, Semente de Café. O episódio de hoje vai falar sobre rivalidade feminina, e se você não conhece o termo, eu vou te explicar. A rivalidade feminina é um termo já utilizado em vários outros espaços que não são a capoeira e que também pode ser encaixado no nosso meio, por ser uma prática cultural. As meninas, desde muito novas, são educadas para encontrar nas suas amiguinhas, nas suas colegas, outras meninas, uma rival e não, de fato, alguém que seja capaz de somar. Isso acontece de forma estrutural e cultural, de buscar entender quem é a mais bonita, quem é a mais esperta, quem é isso, quem é mais aquilo, e sempre em lados opostos, e não que elas possam ter qualidades diferentes e serem boas da mesma forma. Então, dentro da capoeira, isso também acontece. Acontecia antes de forma mais forte, mais contundente, e agora a gente ainda encontra os seus resquícios dentro das relações que se constroem dentro dos espaços da capoeira. Então agora a gente vai ouvir um pouco das nossas 7 convidadas. Vamos lá? Boa tarde, galera. Eu me chamo Ana Luísa. Na capoeira eu sou conhecida como Bruxinha. Tenho 16 anos e moro no Maracanaú, numa comunidade chamada Maracanãzinho. Olá, eu me chamo Janaína, mais conhecida como Fiona na capoeira. Sou aluna do professor Pardal, equipe Capoeira Brasileira. Nós fazemos parte mais uma vez, da equipe brasileira, mas também somos projeto Terra Fértil. Saudações a todos. Sou Maria Janaína Rodrigues da Silva, conhecida na capoeira como Mestra Janaína. Faço capoeira desde 1988. Iniciei no Grupo Zumbi de Capoeira com Everaldo Ema, depois assim passando para Mestre Ulisses Ferreira Lima, que é hoje meu mestre, né, que me formou em Mestre de Capoeira em 2010. E estou aqui há 37 anos com a capoeira, trabalhando, né? Sou educadora social, né? Tenho 2 núcleos, trabalho com crianças, com jovens, né, e adultos. Também sou professora de arte e cultura, trabalho nessa área. E assim, abranger esse lado do mundo da integração feminina, também de capoeira. Tem uns trabalhos, né, que a gente faz aí magnífico, muito bom, importante, interessante para a mulherada na capoeira, assim a gente estando lado a lado com os homens. Venha com a gente, né? Salve, salve. Olá, eu me chamo Karine de Oliveira Amaro, sou mais conhecida dentro da capoeira como Mestra Gata Braba. Comecei capoeira em meados de 88 para 89 com o Mestre Ferrim. Até então eu era simpatizante de capoeira, andava com os capoeiristas, porém não praticava capoeira. E começou um projeto do Mestre Ferrim na escola onde eu estudava, o Júlia Jorge. E fiz 1 ano de capoeira com ele. Eu sempre gosto de detalhar esse momento, porque foi um momento da minha primeira vivência, né, com a capoeira, meu primeiro gingado e meu primeiro professor. Depois disso, passei 10 anos, né, viajei, fui morar fora, casei, e em 97 retornei para a capoeira, e dessa vez com o Mestre Samurai, né, e desde então estou até hoje dentro da Terreiro Capoeira, que vai fazer 29 anos. Sou mãe, sou avó, sou esposa, tenho um projeto social que se chama No Terreiro das Tijubinas, onde esse ano eu vou completar 6 anos de projeto. Nós vamos fazer nossa 6ª edição e amo capoeira, amo trabalhar com a cultura popular, né? Porque eu sei que a capoeira tem um leque imenso de coisas que a gente ainda tende a descobrir.
Olá, me chamo Anabel Bernardo Pinheiro. Na capoeira sou conhecida como Bel. Iniciei a capoeira em 2001, aos 16 anos, com a mestra Wanda, no bairro Canidezinho, em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu treino com o contramestre Macarrão. Sou professora do grupo Aruanda Capoeira. A nossa sede fica em Brasília e o mestre é o mestre Igor. Olá, eu sou Marina. Na capoeira o pessoal me conhece por Tijubina. Atualmente eu tenho uma graduação de professora de capoeira. Estou na capoeira desde 1996. Sou mãe atípica, mãe de 4 filhos. Olá, me chamo Ruth da Silva Pereira. Na capoeira eu sou a professora Ruth. Faço parte da AZC, Associação Zumbi Capoeira. Treino com o mestre Jackson lá no Pirambu. E faço parte também aqui do Centro Cultural Mestre Lula. Temos mestra Carla e mestre Lula também. Eu ministro aulas de jongo, de samba, musicalidade, dentro da capoeira. A rivalidade feminina ela é real, na capoeira ela é real, infelizmente ainda. A coisa já mudou muito. Existia na década de 90, quando eu comecei a capoeira, ela era muito pior. Agora tá melhor, mas ainda existe. E assim, eu acho que tá na hora da gente repensar, certo? É uma fala para as mulheres, eu acho que tá na hora da gente repensar. Repensar na gente, essa coisa de ser mana mesmo, de dar a mão mesmo. Uma coisa que deve mudar dentro de nós também é essa questão do machismo, certo? O machismo, às vezes, ele está implícito dentro de nós. E, infelizmente, eu vejo muitas mulheres agindo de maneira machista, defendendo os homens, envaidecendo os homens para ganhar status com eles. Eu sempre vi isso desde pequena, desde muito nova eu vejo essa postura de algumas mulheres. Eu sou conhecida por ter muito atrito, principalmente com os homens, porque eu me coloco, certo? E tenho minha postura ali e as coisas que eu não acho legal, eu me posiciono, certo? Eu não acho legal violência, eu não acho legal machismo, eu não acho legal a pessoa rebaixar a outra, que é uma coisa que é muito comum na capoeira. Hoje tá melhor, mas era demais, entende? O cara lá da mais alta patente pegava um aluno e rebaixava por qualquer que fosse o motivo, expulsava, humilhava, coloca na rede social. É um verdadeiro linchamento social. Gente, isso tem que mudar. Não é assim que se resolve nada. E as mulheres, algumas mulheres, elas apoiam isso. É uma loucura, Então, envaidecem os homens para quê? Para ganhar status com ele, para ver se o cara te recebe melhor como capoeirista. Não sei qual é o objetivo disso, eu não entendo realmente. Eu imagino que seja, Tem mulher que fica... é isso, inflamando o ego assim, da pessoa, fica... não sei o que, uma babação, sabe? E não é por aí. Eu acho que você faz a sua trajetória dentro da capoeira através do seu treino, do que você aprende, do que você questiona, do que você vive, E aí entra a rivalidade feminina. Aí a mulher tem despeito comigo. Uma outra aluna tem despeito comigo, que sou aluna de não sei o quê. E começa a criticar o meu jogo, porque eu não faço isso, ou porque eu não faço aquilo, ou porque eu não toco assim, eu não toco assado. E isso é tão real, gente. E isso aí tem um desdobramento tão grande. Aí, vou pegar na roda, porque falou de mim assim. E aí começa aquela cachorrada. Gente, desculpa o nome, cachorrada. Mas é isso, sabe? É isso. É a rivalidade feminina. Não vou porque eu não gosto de fulana de tal pra roda. Ou se encontra na roda, vão se pegar. Peraí, gente, que é isso? Mas a capoeira é arte marcial, tem hora que se pega. Beleza, mas eu sei quando é a hora que a gente tá se testando, certo? Tem umas camaradas que a gente joga mesmo, uma pra cima da outra, tá tudo certo.
e a menina me derruba, eu caio, me levanto, tempo pra eles para derrubar também, tá tudo certo. Mas é diferente da rivalidade. É diferente de eu sair falando do jogo, é diferente de eu sair falando da vida dela, de eu tentar rebaixar. Para tentar o quê? Como é isso? Para me elevar, eu tenho que rebaixar os outros. Faz essa reflexão. Isso não existe, certo? Tu só vai ser reconhecido pelo que tu plantar. Não existe isso. Tu pode rebaixar todo mundo ao teu redor. Mas se tu não plantar, seja qual for a arte que tu exercer, a arte da capoeira, do teatro, da dança, onde tu estiver, se tu não plantar, se tu não tiver o teu plantio, tu não vai ter reconhecimento. Não adianta tu querer rebaixar os outros. Então eu acho que é isso, certo? Eu acho que infelizmente a gente tem muito isso, esse despeito de uma mulher com outra, é intrigado, é fofoca, são falas que diminuem, botando defeito, porque fulano não toca. É tanta picuinha, mesquinharia, o nome é esse mesmo, é mesquinharia, que só faz com que a nossa capoeira perca. A gente só enfraquece as outras mulheres, enfraquece a si mesmo. Não tenha dúvida que tudo de ruim só enfraquece. A fala da Tiju me impacta de muitas formas. E eu acho interessante quando ela fala sobre o quanto é comum a gente ver mulheres enaltecendo outros homens e não outras mulheres. E assim, gente, óbvio que tá tudo bem você admirar outros homens, não só na capoeira, mas em vários outros lugares. Mas é super importante que nós e as futuras gerações possam ter referenciais femininos que se sintam capazes de realizar as coisas. E não são só homens que são capazes de realizar as coisas. E quando você envaidece um homem de forma que ele fique de fato no altar, e eu não tô falando só de eu vou fazer um elogio. Não, eu tô falando de você envaidecer, engrandecer o ego dele enquanto você diminui uma outra pessoa. E essas coisas, elas não são inversamente proporcionais, como se para enaltecer alguém eu tenho que diminuir alguém, e aí eu tenho que criticar aquela mulher que tem aquela corda, porque ela não pode ter a mesma corda do fulano, porque isso, porque aquilo. Entende? Essas coisas, elas não são inversamente proporcionais. As pessoas podem ser boas sim, de formas diferentes. E quando você enaltece tanto alguém a ponto de colocar ela no altar, de que aquela pessoa ela seria incapaz de fazer essas coisas, isso e aquilo, eu acho que talvez seja válido, né, um outro olhar, né, um olhar com calma e um olhar de entender que somos todos seres humanos, viu? Ai, pipoca, que besteira, gente, eu tô falando sério. Quando a gente começa a enxergar as pessoas, até os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, como seres humanos, as coisas ficam num tom diferente. E muitas vezes o mestre ou a mestra que acaba ficando nesse lugar de, às vezes, de uma figura paterna mesmo. A gente tá falando de um Brasilzão que tem muitas figuras paternas ausentes. Então, muitas vezes, sim, o professor, o mestre, às vezes ele acaba ficando nesse lugar assim. E quem vive a realidade dos treinos cotidianos acaba entendendo isso também. Que o aluno acaba identificando nisso. E quando você acaba endeusando uma pessoa, você se esquece que ela é humana e que ela é capaz de errar. E às vezes errar feio, mas às vezes errar um erro humano, que é isso. Mas, enfim, eu acho que eu me fiz entender. Essa parte da rivalidade feminina, ela é só um reflexo do que é a comunidade, né? Do que é a comunidade de forma geral. As mulheres sempre foram muito incentivadas a ter essa rivalidade, a não ter essa união de quem seria a mulher mais bonita, quem conseguiria o melhor partido. Sempre, historicamente, isso foi muito plantado dentro das mulheres, que a mulher tinha que ser muito bonita, que ela tinha que ter um casamento muito bom. Se um homem traía, o errado era a mulher que tinha feito isso, o homem nunca tinha culpa. Então, por muitos anos, historicamente, isso foi plantado dentro da gente. E isso refletiu na capoeira, né? Na capoeira, tendo essa rivalidade, dentro das rodas de capoeira, onde
tinha que sair uma vencedora, né? De um jogo tinha um puxão de cabelo, que isso existia muito nas rodas de antigamente, onde os próprios mestres incentivavam as mulheres a brigar com a outra, a ser rival da outra. Não, você tem que treinar para você ser melhor do que a outra. Eu, por muita sorte, eu iniciei na capoeira, por uma alegria enorme minha, eu iniciei a capoeira com uma mulher e que já tinha uma mentalidade muito boa com relação a isso. Mas eu cheguei a ouvir muitos relatos a respeito dessa rivalidade. Faço parte de um coletivo chamado Integração Feminina de Capoeira do Ceará, que agora em 2025 faz 10 anos da sua existência, né, e que veio realmente para mudar a capoeira do nosso estado. É um coletivo em que ele integra mulheres de vários grupos diferentes e que isso há muitos anos atrás não poderia nem passar pela cabeça, né? Uma roda em que tivesse mulheres de grupos diferentes e que elas fossem jogar juntas, já sabia que ia ter um puxão de cabelo, já sabia que realmente não ia ser um jogo de paz, um jogo leve, um jogo onde as duas saíssem bem mais felizes daquela roda, mas que seria uma roda, um momento realmente de disputa de uma com a outra, né? Graças a Deus a gente tem evoluído, né? E as meninas estão muito mais unidas do que antigamente. A gente já entendeu que era isso que eles queriam da gente, a desunião. E a gente vem percebendo que unidas nós conseguimos muito mais. Independente de bandeira de grupo, a gente está para se ajudar, para crescer juntas. A gente já conhece o nosso potencial e a gente já sabe que juntas a gente chega muito mais longe. Que tudo que a gente quer, que tudo que a gente imagina, a gente é capaz de realizar. Principalmente quando a gente tem o apoio umas das outras, porque a gente se entende, a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe que a cada mês a gente passa por 4 ciclos ali diferentes, fora todas as atividades externas que vão nos abalando, fora quando uma mulher já é mãe, quando uma mulher está grávida, quando uma mulher já está na menopausa, são tantas especificidades da mulher que faz com que a gente se entenda muito mais. E a gente já percebeu isso, que a gente pode conversar abertamente uma com a outra, que a gente pode falar do que está acontecendo com a gente, do que a gente está sentindo, para que a gente possa se ajudar e melhorar cada vez mais. E a gente vem percebendo a força que a gente tem, né? E para mim é uma felicidade enorme a gente, dentro do nosso estado, ter o Integração Feminina de Capoeira do Ceará há quase 10 anos, que esse ano agora fazem 10 anos desde o seu início. Atualmente eu faço parte da comissão e nós somos em 8, cada uma de um grupo diferente, né? E como é bom a gente conversar e a gente se entender e a gente querer esse desenvolvimento e esse crescimento juntas. Um ponto interessante da fala da Bel é quando ela traz sobre quem isso beneficia, né? Quem essa desunião beneficia. E quando a gente para pensar nisso, é de fato uma desunião que vai beneficiar algo ou alguém, ou até mesmo um sistema, né? Um sistema que coloca as mulheres para se odiarem e aí, através disso, elas não conseguem estabelecer alianças que poderiam ser importantes. Elas não encontram apoio, e se elas não encontram apoio, elas encontram caos, né? Elas encontram dúvida, elas encontram a palavra delas sendo questionadas, elas encontram um espaço que não vai acolher elas. E esse é o principal ponto. Porque quando você é educado, né, nesse sistema da rivalidade, você vai estar sempre colocando aquela mulher no lugar de dúvida. Seja por algum relato que ela traz, seja pela corda que ela carrega na cintura. Será que ela merece? Será que ela não merece? E essa é uma questão que é feita para invalidar o conhecimento daquela mulher, invalidar o esforço daquela mulher. E a quem isso beneficia? Um sistema que quer a gente desunida, um sistema que quer a gente uma contra a outra. Parece um pouco teoria da conspiração? Talvez para você, que seja novo nessa discussão, pareça um pouco, mas é a realidade que muitas de nós vivem, uma rivalidade em que a gente
escuta boatos, a gente escuta coisas que as pessoas inventam umas sobre as outras, né? Deus sabe o que é que as pessoas inventam sobre mim no meio do mundo, entendeu? Eu sou uma pessoa super gente boa, juro. Tem algumas mulheres que são mais machistas do que os próprios homens, né? A cultura delas. E hoje eu não vejo tanto a competição, né, entre mulheres. Eu acho que já aconteceu isso antigamente, né? E só lamento quando tem algumas pessoas que ainda têm esse tipo de comportamento, né, esse tipo de pensamento. E existe sim, viu? Porque eu já passei por isso, viu, Pipoca? Passei por isso com uma pessoa, posso relatar? Com uma pessoa que eu convidei para dar uma aula no meu evento e ele trabalha com a capoeira, né? E na hora que ficou super empolgado, pô, mestre, vou, tal. Eu só preciso falar pra minha mestra, certo? Eu disse, beleza. Quando eu pedi depois as fotos, né, o release, que eu tô pedindo o release das pessoas e tal, ele disse, mestre, eu preciso falar com a senhora. Ela não disse nem que sim, nem que não. Mas pela cara dela, eu achei que ela não gostou e eu prefiro não ir para não chatear, porque até mesmo essa pessoa já teve algumas polêmicas, não comigo diretamente, mas com o meu companheiro, né? Então eu não vou. E ele é amigo do meu companheiro, super amigo, estava super empolgado. Então por isso que eu digo a competição da mulher, né? Ela tinha que ser uma profissional. Primeiro, ele, sabendo que o aluno é um profissional da capoeira e que ele recebe, ele ganha por isso, entendeu? Mas a competição, a rivalidade, nesse momento, falou mais alto, né, do que ajudar o próprio aluno dela. Então é uma coisa que eu só lamento, né, que hoje em dia eu também vejo o contrário, né, eu vou dar a contrapartida, eu vejo muitas mulheres somando comigo, eu vivencio muitas mulheres somando comigo. Eu tenho uma amiga que eu amo de paixão, que é a mestra Índia. A gente se fala no telefone, quando a gente liga, eu te amo. Né? Uma amizade muito bonita. A Claudinha também, essa Claudinha é uma pessoa que foi da terreiro, né? E até hoje também a gente sempre está se falando, sempre está pronta a me ajudar. A mestra Jéssica também. Né? Então, assim, eu tenho companheiros, a Xirra, mestra Xirra lá do Rio Grande do Norte, a mestra Paulette. Tem mulheres, estou falando primeiro de mestre, mas tem outras mulheres também, independente da maestria, né? Mas que me ajudam, né? Graças a Deus eu vejo isso. Mas acontece ainda esse triste fato, né, que eu relatei agora, de pessoas de olhar primeiro para si, né, do que ajudar a outra pessoa. Não precisa nem ajudar a mulher que está fazendo, mas passou tanto por cima dela, né, essa rivalidade, que ela chegou a afetar uma pessoa que queria receber um cachê. Mas eu já vi várias pessoas passando por isso, várias mulheres, em várias situações muito, muito tristes, né, de não ir para o evento da outra, né. Por exemplo, eu não vou no teu evento que fulano de tal vai. Né? Às vezes você não vai abrilhantar um evento de uma pessoa que você tem uma rivalidade com a outra, né? E isso é lamentável. Em vez da gente unir forças, né? Isso faz nos atrasar mais ainda. Essa fala da mestra Gata Braba me lembrou uma coisa que eu já ouvi um tempo atrás, que era as mulheres não são machistas, elas reproduzem, né, o machismo. O machismo, ele vem de algo estrutural e que a gente aprende desde a nossa infância, seja a odiar outras mulheres, seja a colocar elas mesmo num lugar de sem solução, acho que a gente pode chamar assim. E interpretar questões assim, com 2 pesos e 2 medidas, e que isso é muito recorrente, e que a gente pode ver isso em diferentes espaços da sociedade, para além da capoeira, né? Questionar essas questões dentro da capoeira e fora dela é importante também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como é tratada uma mulher que trai, como é tratada um homem que trai, como é uma mulher como é tratada
no nosso meio, uma mulher que consegue, né, que se encaixa ali no lugar de amante, né? E como que o homem é entendido nesse lugar de amante. Então, assim, são dois pesos, são duas medidas para comportamentos similares. E já existem diversas histórias nos nossos ciclos de diferentes enfrentamentos, né? De diferentes formas de lidar com a situação. E de mulheres que, às vezes, mesmo estando no lugar de vítima ou de injustiçada, elas têm que lidar com as coisas com peso diferente, elas têm que lidar com a palavra delas sendo questionada. E isso também é algo estrutural. E às vezes nem é só por outros homens, mas também por outras mulheres. Quando você questiona a palavra de uma pessoa que, por exemplo, num lugar de vítima, isso é um jogo perigoso. Ninguém quer estar nesse lugar de vítima de forma intencional. São pouquíssimos os casos em que as pessoas, né, em que mulheres vão acusar falsamente alguém, né, por crimes, principalmente em casos de abuso. Então, quando a gente fala sobre isso, é um ponto importante entender a importância de validar a fala de outras mulheres e de poder oferecer acolhimento ao invés de rivalidade e ódio e raiva e dúvida. Legal, né? É triste de se falar, mas é. Somos educadas, somos doutrinadas, né? Mas não que isso seja algo que a gente tenha que levar, né? Mas a gente, como mulher, como menina, a gente identifica na capoeira, não só na capoeira, como você falou, em todos os aspectos, em todos os cargos, em todos os lugares. A gente nota muito isso, essa rivalidade, que muitas das vezes só uma tem essa rivalidade, a outra nem tem, nem sequer passa por isso, pensa nisso. Que, eu tenho que fazer algo porque fulana também tá fazendo. Ou, mas fulana tá com tal graduação e nem merece. Fulana depois que virou mãe, não joga tão bem. E sendo que é coisas que a gente, nós como mulheres, meninas, temos que nos unir, nos proteger, essa força, né? Que se mais mulheres verdadeiramente entendessem essa força que a gente tem e que nós nos unirmos, seríamos bem mais fortes, iríamos bem mais longe, né? Que a gente não precisa competir uma com as outras. A gente precisa estimular umas às outras, conscientizar umas às outras, porque quanto mais a gente tem esse requisito do cultural dentro da gente, acaba acontecendo coisas drásticas com aquelas meninas, que a gente acaba ali afastando, mesmo inconscientemente a gente acaba afastando. E a gente vê que é triste, porque a capoeira é quem perde. Se a gente não nos fortalecer. E a gente vem tentando trabalhar dentro do nosso espaço. E aqui no nosso ambiente de treino, no ambiente do projeto, a gente vem estimulando de uma forma lúdica, posso falar, né? Que é, se a coleguinha consegue fazer um movimento, né? A gente mostra para ela que é importante ela ficar feliz com aquele movimento que a amiga conseguiu. E se ela não tá conseguindo ainda, ela vai lá junto com a coleguinha que ela vai conseguir e as duas juntas vão melhorar juntas. Até mesmo com os meninos. Tem meninos que têm mais facilidade de aprender movimentos, que eles vão lá, dedicam para as meninas, estimule as meninas a fazer o mesmo movimento, ou se ela não consegue, buscar outro movimento que ela se adapta a fazer. Há um pandeiro que uma consegue tocar, a outra já não consegue. Estimular a cantar, né? Às vezes as meninas ficam mais assim, envergonhadas, mais retraídas, mas a gente chama, busca. E nós, como
mulheres já, né? Temos que mostrar esse incentivo para as outras meninas que estão à frente. E a gente não ficar nesse capricho, que eu acredito muito que seja um capricho, né? Então, eu acredito, sim, que infelizmente tenha dentro não só na capoeira, mas que tenha dentro da capoeira e que nós, inconscientemente, tentarmos mudar isso cada dia mais. Eu espero de verdade que até mesmo eu, você, conseguimos, de alguma forma, mudar, nem que seja ali um pouquinho, e logo, logo teremos uma grande, maior ainda, porque já tem uma grande massa feminina dentro da capoeira, mas eu acredito que mais futuramente vai ter uma maior ainda, de mulheres fortes, unidas, uma ali dando força à outra, que não propriamente a gente precise estar provando. Eu preciso provar para fulana que... Não. Vamos lá, junto com a fulana. Fulana, tu não tá legal. A gente precisa nos fortalecer. Eu acredito muito que futuramente, basicamente, estejamos assim. O que eu acho interessante dessa perspectiva da Fiona é pensar que sim, né? Cada um faz um pouco, né? E não precisa necessariamente a gente fazer tudo sozinho. Quando a gente fala sobre uma luta coletiva, é importante que a gente entenda o nosso papel dentro dela, né? E que não somos capazes de mudar toda uma estrutura social sozinha e muito menos da noite pro dia. Quando a gente fala de algo que está dentro da nossa sociedade e que nós fomos educadas desde o começo, desde a nossa infância, desde das nossas primeiras lembranças, isso traz uma carga muito pesada, uma carga que está dentro das nossas estruturas, mas que sim, através da educação, através de um processo, a gente vai poder ser capaz de pensar de formas diferentes, como vários outros assuntos que eu tenho certeza que você já ouviu e que mudou de opinião em dado momento. A gente é assim, os seres humanos, nós somos assim. Nós somos capazes de aprender e também de reinventar os conhecimentos. Na minha trajetória, né, sempre já ouvi falar, também já presenciei, né, várias rivalidades, mas assim, falando de mim mesma, eu sempre tentei ficar mais neutra, né, meio que não apoiar esse tipo de coisa, tipo, fulano não sei o quê, eu já meio que tento mudar a mentalidade, né, e acho que poucas vezes eu falando por mim, né, já tive algum tipo de rivalidade, mas sempre tento resolver de alguma forma, né? E na capoeira, né, sempre existiu, né? A gente já tem vários relatos que sempre existiu rivalidade entre as meninas, principalmente, né, esse lance de rodas, né? Vai pra roda e tal, se fulano vir, né, querer trocar e tal, a gente troca. E antes, né, tinha muito esse lance de se pegar, né, na roda e muito cabelo, puxava muito cabelo e tal. Tô falando igual, mas Janaína. Pronto. E antes tinha muito essa rivalidade mesmo, né? Hoje pode sim até existir, mas não tanto quanto antes, né? Hoje as meninas conseguem já uma escutar as outras, né? Conseguem ter um diálogo. E a gente meio que mudou essa mentalidade, né? Porque a gente vê que é uma coisa que não vai levar pra canto nenhum, né? E se a gente chegar junto e se fortalecer umas às outras, né? Ver a dificuldade de uma, pronto, a dificuldade de uma, não é a dificuldade da outra. E assim uma vai fortalecendo a outra, né? É como quebra-cabeça mesmo, né? Uma vem com uma peça, outra vem com a outra e juntando, né, a gente faz o que a gente vê hoje. E pretendo sim futuramente que venha se fortalecer mais ainda, né, esses laços, né, que é melhor ser amigo do que ser inimigo, né? Amigo a gente consegue chegar bem mais longe, né? Todo mundo tem suas diferenças.
A fala da Ruth me fez pensar um pouco sobre o nosso potencial juntas, né? Eu acho que a gente ainda tá pra ver. Eu acho que a gente ainda tá pra ver o nosso potencial de conseguir coisas juntas quando a gente se juntar pra uma luta. E que eu acho que vai ser algo lindo. Assim, seja lá o que for que a gente for fazer, eu acho que vai demorar alguns anos. Eu acho que talvez as próximas gerações, né? Assim, uma geração talvez depois da minha. Mas eu acho que sim. Eu acho que elas vão ser capazes de construir coisas lindas e magníficas juntas. Mas a gente vai ver e vai aplaudir, assim, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda não viu. Não invalidando, pelo amor de Deus, as coisas que já foram feitas. Eu acho que são pequenos passos pra chegar onde a gente quer. Pra mim é como se eu estivesse ouvindo, sabe, a introdução de uma música que vai ficar muito boa já já. Falar um pouquinho do passado, né? E o do agora. No passado, realmente a rivalidade era grande, muita. Duas mulheres entrando numa roda para jogar uma com a outra. Dificilmente não acontecia assim, aquele embate de rivalidade mesmo, feio mesmo. Era feia mesmo, assim, cruel mesmo. Acabava acontecendo que saía do contexto. Mas, por quê? Porque naquele tempo nós estávamos naquele tempo de aprovação da capoeira, né? Para a capoeira se afirmar. Então, o treinamento da gente era mais diferente do que agora. A gente era treinado realmente para luta mesmo, era, né? Para a gente lutar. Então, não tinha aquela história de vamos lá, entrar na roda e brincar de capoeira. A gente entrava para realmente fazer uma luta. Então, assim, acabava, infelizmente, a gente pegar aquele rivalidade uma com a outra, né? Acontecia demais mesmo. Mas, e com o tempo foi passando, as mentes foi abrindo, a gente foi entendendo que não era isso o caminho, né? E a mudança veio grande mesmo. Mas hoje não tem rivalidade. Tem, a gente percebe ainda um pouco, mas é pouco mesmo, graças a Deus são poucos que tem, né, essa rivalidade dentro da roda, né, às vezes até dentro de grupo mesmo, né, às vezes tem as próprias colegas ali que treinam junto ali, às vezes tem um tequezinho ali, mas é bem leve do que a gente vê antes, né, que a gente via antes. Eu acho que a capoeira veio desses anos pra cá, né, anos assim, um bocado de ano mesmo pra cá, que o passado era bem lá pra trás mesmo, no começo que eu fiz, era bem pegado mesmo. E assim, as mulheres hoje estão entendendo mais que a capoeira é uma luta, esporte, tem a questão atlética e joga um jogo mais firme e duro, mas dentro do conteúdo da capoeira, né? Às vezes não foge tanto assim de dentro do contexto da capoeira. Uma vez perdida ali, acontece algo mais de assim, né? Que já se resolve ali, já dá uma agarradazinha ou uma pancada que se fora do contexto, mas já se solta e pronto, mas que antigamente saía mesmo feio mesmo. Então assim, mais uma vez digo que parabenizo as mulheres pelas atitudes que elas têm hoje, né, de realmente treinar e fazer a capoeira, o seu jogo de capoeira, de luta dentro da capoeira e se respeitar uma a outra, né, que se leva uma pancada ou se outra dá, mas dentro do contexto da capoeira. Então assim, parabéns às meninas, estão tudo excelente mesmo. Bom, quando eu penso sobre o futuro, eu espero que a gente seja capaz de construir relações mais fortes e verdadeiras entre meninas e entre mulheres dentro dos espaços da capoeira. Tornar a capoeira um espaço de alianças, de novos laços e também de relacionamentos fortes e duradouros, de confiança que a gente possa construir. E para isso é sim necessário um trabalho coletivo que a gente possa pensar na destruição desse ódio. Pipoca, ódio é uma palavra muito forte, você que pensa. Quando eu escuto as histórias de que meninas que sequer se conheciam e que foram instigadas pelos seus superiores, né, digamos assim, a se odiarem, vai lá, machuca ela, né? Pipoca, mas a capoeira é uma arte marcial? Sim, e onde muitas pessoas entregam os seus filhos achando que eles vão estar seguros. Então, a partir do momento que você prega esse ódio, essa rivalidade, essa disputa em espaços que deveriam existir
alianças, né, você está destruindo aí uma possibilidade. E sim, você destrói através do ódio, né? Através de você estar falando ali cotidianamente o quanto fulana disse isso, ou fulana fez aquilo. Enfim, às vezes as pessoas até inventam, porque as pessoas são maldosas. E isso acontece mais do que a gente gostaria. Mais do que a gente... Bom, mais do que deveria. Bom, e depois disso tudo, né, eu acho que é válido a gente pensar um pouco sobre as coisas que nós somos capazes de construir juntas, né? Para que a gente possa, sim, né, pensar como a gente pode fazer que as futuras gerações cheguem lá e se não a nossa mesmo, né? Mas acho que a gente ainda tem que caminhar muito. Mas pensar o quão nós somos capazes de fortalecer laços umas com as outras para construir algo lindo e coletivo, eu acho massa, né? Eu acho que ver amizade entre mulheres capoeiristas construídas dentro da capoeira, eu acho algo massa. Eu acho algo que eu quero ver mais. Ver o quanto nós somos capazes de construir laços fortes, né? Encontrar amizades verdadeiras. Encontrar amizades que vão te fortalecer e que vão estar com você nos momentos difíceis, vão estar com você nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Amizade, gente, amizade. E eu acredito muito, né, nisso. E eu espero que a gente consiga construir mais esses laços dentro das nossas relações. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje e a gente vai ficando por aqui. Se você não sabe, né, esse é o 7º episódio de uma série de 8 episódios que vai falar sobre questões de gênero da capoeira. Esse é um episódio, né? Esse é um episódio apoiado aí pela Lei Aldir Blanc do município de Pacatuba. E falta mais um episódio pra gente concluir essa série tão maravilhosa que tá acontecendo. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre no nosso canal, corre aí e dá uma olhadinha que tem outros episódios, né? Tanto dessa série, que vai falar sobre questões de gênero, quanto episódios anteriores do Pipoca Pod, que vão tratar sobre outras questões. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal ou avalie a gente bem aí, dependendo da plataforma que você estiver nos ouvindo. Se você acha que conhece alguém que pode estar gostando desse episódio, também manda para essa pessoa para fortalecer o nosso trabalho. Bom, em caso de dúvidas, sugestões e parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Pipoca com K. Então, até a próxima e tchau, tchau!